O conceito de corpo fechado nas religiões de matriz africana é um tema complexo e fascinante, carregado de simbolismo e importância espiritual. Ele se refere a práticas espirituais que visam proteger o indivíduo contra influências malignas, ataques espirituais e energias negativas, criando uma espécie de blindagem espiritual. Esta proteção pode ser obtida através de rituais, preces, uso de ervas, amuletos, entre outros elementos sagrados. O fechamento de corpo tem suas raízes nas tradições africanas, onde os praticantes das religiões ancestrais recorriam a diferentes práticas para se protegerem contra inimigos, tanto físicos quanto espirituais. Quando essas religiões chegaram ao Brasil, trazidas pelos africanos escravizados, o conceito foi adaptado e incorporado nas religiões de matriz africana como a Umbanda e o Candomblé. Na África, o ato de fechar o corpo está ligado à cosmologia tradicional, onde o mundo espiritual e o mundo físico estão intimamente conectados. As práticas de proteção espiritual eram, e ainda são, usadas para proteger guerreiros, caçadores e líderes, garantindo que eles não fossem atingidos por armas, venenos ou feitiços lançados por inimigos. No Brasil, essa prática foi adaptada para o contexto da diáspora africana, onde as condições de vida diversas, o racismo e a necessidade de preservação da própria identidade cultural levaram ao desenvolvimento de rituais específicos para fechar o corpo. Essa proteção é vista como essencial para a sobrevivência tanto física quanto espiritual dos praticantes. Dentre as diversas práticas e rituais de proteção, podemos destacar o ritual de banho de ervas. Um dos métodos mais comuns para fechar o corpo é através de banhos de ervas. As ervas utilizadas são escolhidas de acordo com as necessidades específicas da pessoa e podem variar de acordo com a tradição religiosa. Por exemplo, na Umbanda e no Candomblé, ervas como arruda, guiné e espadá de São Jorge são frequentemente utilizadas por suas propriedades de proteção. Oferendas e trabalhos espirituais. Oferendas aos orixás e entidades espirituais são uma parte crucial do processo de fechar o corpo. Essas oferendas podem incluir alimentos, bebidas, flores e outros elementos que são do agrado da entidade a quem se pede proteção. Além disso, trabalhos espirituais, como defumações e rezas específicas, são realizados para reforçar a proteção. Amuletos e patuás, que são pequenos sacos ou saquinhos contendo objetos sagrados, são usados como meio de manter a proteção sempre por perto. Esses objetos são consagrados em rituais e carregados com o indivíduo para garantir que a proteção seja contínua. Oração e invocação de entidades. As orações, cânticos e pontos cantados são formas de invocar a proteção das entidades espirituais. Na Umbanda, por exemplo, os pontos cantados para Exu ou Ogum são comuns nos rituais de fechamento de corpo, pois essas entidades são vistas como grandes protetores contra as forças do mal. Fechar o corpo é muito mais do que uma proteção contra perigos físicos. Ele representa um estado espiritual de equilíbrio e alinhamento com as forças do bem. Um corpo fechado é aquele que está em sintonia com os orixás e as entidades protetoras, mantendo uma barreira espiritual que impede que as energias negativas penetrem. Além disso, o corpo fechado pode ser entendido como um estado de invulnerabilidade espiritual que é alcançado através de uma vida correta, em harmonia com as leis do universo. Para os praticantes dessas religiões, manter o corpo fechado é uma forma de garantir que estão protegidos não apenas contra os ataques de inimigos, mas também contra a má sorte, as doenças e as adversidades em geral. Embora o conceito de corpo fechado seja comum em várias tradições de matriz africana, existem variações significativas na forma como essa proteção é obtida e mantida. No Candomblé, por exemplo, o processo pode envolver rituais mais complexos e uma maior ênfase na relação entre o iniciado e seu orixá. Na Umbanda, o enfoque pode ser mais direto, com a utilização de rezas, pontos cantados e oferendas específicas. Além disso, em algumas tradições, acredita-se que certas pessoas nascem com o corpo naturalmente fechado, devido a uma proteção herdada de ancestrais ou pela influência direta de um orixá. Já em outras tradições, o corpo fechado é algo que deve ser trabalhado e mantido ao longo da vida, através de rituais regulares e um comportamento espiritual adequado. Nos dias de hoje, o conceito de corpo fechado continua a ser extremamente relevante, especialmente em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância da proteção espiritual. Muitas pessoas recorrem a essas práticas não apenas para se protegerem contra inimigos, mas também para se manterem equilibradas em meio às pressões e desafios da vida moderna. Além disso, a ideia de fechar o corpo ressoa profundamente com a noção de autocuidado espiritual, onde a proteção do corpo físico é vista como inseparável da proteção do espírito. Isso reflete uma compreensão holística da saúde e do bem-estar, onde a espiritualidade desempenha um papel central.
O corpo fechado, nas religiões de matriz africana, é uma poderosa metáfora para a proteção espiritual e o fortalecimento pessoal. Através de rituais, orações e práticas sagradas, os praticantes dessas religiões buscam criar um estado de invulnerabilidade espiritual que lhes permite enfrentar os desafios da vida com coragem e fé. Essa prática não apenas preserva o indivíduo das influências negativas, mas também o conecta de forma mais profunda com suas raízes espirituais e culturais. Em um mundo onde o desconhecido muitas vezes é temido, o corpo fechado oferece uma forma de encontrar segurança e paz interior, sabendo que se está protegido por forças maiores e benevolentes. Esse conceito reflete uma rica herança de espiritualidade e resiliência, onde a proteção espiritual é vista como essencial para a sobrevivência e o bem-estar. Ele nos lembra da importância de mantermos nossa conexão com o sagrado, mesmo diante das adversidades, e da necessidade de buscar sempre o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito.